Há 60 mil anos, um piscar de olhos na longa história do planeta Terra, que já tem mais de 4 bilhões de anos, um punhado de indivíduos de uma espécie nova, o Homo sapiens, começou a se dispersar pelo planeta em grupos de não mais do que 10, 15, 20 pessoas, procurando locais de caça, procurando onde se reproduzir, impulsionados pela fome e pela curiosidade, escalando montanhas, esquadrinhando cada centímetro de deserto, de florestas. No caminho, esses Homo sapiens enfrentaram todos os tipos de perigo que você pode imaginar. Muitos morreram nas garras de feras, tigres, leões, enfim. Mas essa espécie persistente, inteligente e, não se engane, também muito agressiva, continuou sua marcha obstinadamente, só parando quando necessário para se organizar. Em pouco tempo, essas pessoas ocuparam todos os continentes da Terra, todos os locais que você imaginar. Eu e você somos parte dessa família, somos parte dessa história, dessa grande aventura que ainda não acabou. No dia 15 de novembro de 2022, as Nações Unidas anunciaram solenemente que já somos 8 bilhões. 8 bilhões de Homo sapiens. 8 bilhões de pessoas que, na sua origem, eram coletores, catadores de frutas e caçadores, vivendo neste admirável planeta chamado Terra, de quem diariamente tira toda a energia, todo o alimento de que precisa para manter viva a ideia de civilização. Meu nome é Bartolomeu Rodrigues, jornalista em Brasília, e vamos conversar hoje sobre as consequências dessa grande dispersão humana. Temos gente suficiente no mundo ou ainda cabe mais? Até onde vai o nosso chauvinismo de achar que somos a espécie dominante e que a Terra nos pertence? Está mais do que provado de que os recursos naturais da Terra estão se esgotando. Basta um vacilo da nossa parte e não haverá mais uma fonte de água limpa no planeta. E aí, para onde iremos? Para onde vamos nos mudar? Quando eu vim morar em Brasília, nos anos 70, a cidade não tinha mais do que 300 mil habitantes. Nada disso em minha volta aqui existia. E a gente contava nos dedos da mão quantos sinais de trânsito havia nas ruas. Uma das razões que me fez vir a Brasília, eu vim estudar na Universidade de Brasília, uma das razões foi justamente essa quietude, essa tranquilidade, esse ar interiorano. Dessa forma eu me sentia em casa. Obrigado. Projetada no final dos anos 50 para receber uma população de no máximo 500 mil habitantes até o ano 2000, Brasília completa 63 anos na condição da terceira metrópole brasileira, com o número de habitantes se aproximando à casa dos 4 milhões, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. E isso no menor espaço da federação, pouco mais de 5.700 quilômetros quadrados. Aqueles pioneiros, homens e mulheres que se jogaram na aventura de construir uma cidade num ambiente inóspito, talvez não tivessem ideia do resultado daquela empreitada. Muitos do que ainda vivem para contar a história, com certeza não escondem o seu assombro. Seu traçado original, suas longas e largas avenidas vista do alto parecem intocadas. Há um esforço muito grande para preservar esse patrimônio arquitetônico. Mas a vida na cidade é dinâmica. Até quando será possível evitar o colapso? Brasília, é verdade, sufoca. Surgem problemas como todas as grandes cidades. O que fazer, por exemplo, com o lixo de tanta gente?
São mais de 2 milhões de carros circulando todos os dias, emitindo toneladas de CO2, o gás de efeito estufa, na atmosfera. As Nações Unidas calculam que o consumo diário de água de uma pessoa é de, no máximo, 110 litros por dia. Em Brasília e em São Paulo, esse número chega a 200 litros ou mais, sem contar os danos que tudo isso causa no delicado ecossistema que circunda a capital do Brasil, o Cerrado, as nascentes de águas importantes e que vêm desaparecendo do mapa para dar lugar a pasto, capim para engordar animais, animais para alimentar seres humanos. Esse exemplo de Brasília ele serve para outras regiões do mundo. É o caso, por exemplo, ali da faixa de Gaza, tão disputada, motivo de muitos conflitos, e justamente por causa disso. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, um estudo feito na época pelos britânicos, inclusive, que ocupavam a região, dava para comportar ali 3 milhões de pessoas, e hoje tem mais, estamos próximo de 15 milhões de pessoas naquela região, razão de tanto conflito, sobretudo por recursos naturais e principalmente a água. É aquela história, aquela frase bíblica, crescei e multiplicai, que está tão consagrada em nosso imaginário, ela certamente não passou por nenhum crivo de impacto ambiental. Eu acho que hoje, para se dizer crescer e multiplicar, precisaria de uma autorização aí e de um estudo da região onde isso vai ser aplicado. No ritmo que estamos, e esse é o fato, nesse ritmo que nós estamos, mesmo com alguns países apresentando taxa decrescente de natalidade, mas no ritmo que estamos, nós vamos chegar na metade desse século agora com 10 bilhões de nós. Quem primeiro acendeu o sinal de alerta para o crescimento populacional desenfreado no mundo foi um sisudo pastor anglicano. Ele se chamava Thomas Robert Malthus, que era também economista, matemático, um iluminista britânico considerado o pai da demografia. Em seu famoso Ensaio sobre o Princípio da População, que é de 1798, Malthus defendeu corajosamente, é verdade, a necessidade de se criar uma política de controle da natalidade. Segundo ele, as contas não estavam se ajustando, havia um descompasso entre as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade, e isso, na sua visão, iria acabar em um mundo de fome, de pobreza e de guerra, bastante catastrófico. Para muitos economistas, Malthus era, no mínimo, agourento, e até hoje continua sendo, de certa forma, visto assim, pois a teoria malthusiana acabou se misturando com teses de eugenia, visando a melhoria genética da população, coisa que não deu certo nem nunca vai dar certo, mas principalmente porque Malthus também não levou em conta a Revolução Verde do mundo, nem os progressos da indústria de fertilizantes e, claro, os avanços da vacina, da eliminação de doenças como a varíola, tudo isso contribuindo para o prolongamento da expectativa de vida. Na época de Malthus, a expectativa de vida na Europa era de 32 anos. Hoje, essa média é de 84 anos e pode chegar a 90 muito em breve, segundo as previsões mais recentes. Mas Malthus passou a ser reconsiderado, revisitado, reavaliado a partir dos anos 60. Quando a Apollo 8 fotografou o planeta Terra em 1968, azul e cheio de nuvens, sobre o fundo escuro do espaço, foi como se disparasse uma centelha na cabeça dos cientistas e ambientalistas preocupados com a saúde do planeta. Olha só essa imagem, inclusive eu gosto muito de ver essa imagem, porque nessa época eu tinha 11 anos de idade. Eu me imagino aí por trás dessas nuvens, deitado no telhado da minha casa, lá no interior de Pernambuco, e imaginando como é que estava sendo a vida dos astronautas que estavam se aventurando a chegar à Lua, que viria a acontecer no ano seguinte. Aí, de repente, todos passaram a se perguntar, e aí, até quando a gente pode abusar da hospitalidade desse lindo planeta azul? Ao que se saiba, não há
no espaço nenhum outro planeta que ofereça condições para a vida. Na verdade, o espaço tem se mostrado extremamente hostil. Essa é que é a grande verdade. Até para fazer viagens a Marte, a maior dificuldade é calcular como vai ser a exposição dos astronautas a raios solares. Enfim, é um local inóspito. Mesmo nos exoplanetas que estão sendo descobertos agora, a gente achou a mínima condição de vida. Veio da China a primeira medida realmente impactante de controle da natalidade, que foi chamada de planejamento familiar. O disparo aconteceu depois do período da Grande Fome, que durou de 1958 a 1962. Naquela época, a China tinha 700 milhões de bocas para alimentar e o país estava isolado, estava longe de ser a China que conhecemos hoje. As autoridades alarmadas decretaram com mão de ferro que um casal só podia ter um filho. Mas não muito longe dali, com uma democracia parlamentar, a Índia, segunda maior população do mundo, chegava a 1 bilhão e 200 milhões de habitantes e pronta para passar a China até 2035, ou seja, daqui a 13 anos. Bem, aqui entram algumas questões que precisam ser política e religiosamente consideradas. O fato é que não há consenso no mundo sobre controle da natalidade, sobre o Estado se metendo na família e dizendo quantos filhos deve ter. E se de um lado a ignorância e a desinformação acabam contribuindo para aumentar o número de abortos sem nenhum acompanhamento e até de infanticídios, de outro, surgem aqueles segmentos religiosos que acreditam, que ainda acham que Deus, de alguma forma, vai prover a humanidade de alimentos, que vai acontecer alguma mágica e os alimentos vão se reproduzir milagrosamente. Talvez com herbicidas mais poderosos ou fertilizantes, quem sabe, mas a que custo? Por pressões internas e também externas. O fato é que a China começou a relaxar um pouco e os casais já podem ter muitos casos de casais com 2, 3 filhos. Hoje, oficialmente, a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Em 2030, que está aí, a previsão é que tenha 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. Em 3 décadas apenas, 2 gerações, a China tornou-se o maior consumidor de grãos, o maior consumidor de carne, o maior consumidor de carvão e de aço, o maior mercado de automóveis do planeta Terra. Tudo isso tem um efeito devastador. A China é também o maior emissor de fumaça do mundo, produzindo bens manufaturados de quase tudo. É possível até que essa máquina aqui tenha um carimbo de feito na China, mas não tem não, é uma máquina antiga. Já foi dito aqui antes e logo atrás vem a Índia. A questão hoje vital, crucial, é saber e o que vai acontecer até o final do século, quando a gente tiver 10 ou quem sabe 11 bilhões de pessoas na Terra. Para alimentar toda essa população de proteína, a maior parte dos grãos que são produzidos no planeta inteiro é destinada a animais domésticos que comemos, gado, porcos, aves. Temos 1,6 bilhão de cabeças de gado, 1 bilhão de porcos, 2 bilhões de carneiros, todos prontos para o abate. Aliás, porcos e carneiros formam a base da alimentação dos deuses e heróis de todas as civilizações que surgiram até hoje. O gado, ele é mais recente. Temos de reconhecer que por trás de cada civilização, de cada biblioteca, de cada grande feito humano, de cada descoberta genial, de uma música que nos emociona, por trás de toda nossa organização estão as carcaças de milhões e milhões de animais sacrificados. E por uma trágica ironia, sabemos que 51% dos gases que provocam o efeito estufa que pode acabar com a vida na Terra,
são provenientes da flatulência, do pum e dos arrotos desses animais. É como se eles estivessem se vingando de nós. A história da vida na Terra é marcada por 5 extinções em massa. A pior delas, a mais grave, aconteceu no período conhecido como Permiano, 250 milhões de anos atrás. 95% da vida na Terra simplesmente morreu, desapareceu. Não foi da noite para o dia, claro. Uma série de eventos catastróficos relacionados a vulcões, a mudanças climáticas extremas, tudo isso tornou a vida na Terra insuportável ao longo de milhares de anos. Quanto à última extinção em massa, essa não. Essa foi uma extinção barulhenta e pegou todo mundo de surpresa. Ocorreu 65 milhões de anos atrás, quando um asteroide do tamanho do Monte Everest, ou um cometa, não se sabe ao certo, vinha vagando pelo espaço e de repente encontrou a Terra no meio do caminho. O ponto desse impacto foi perto do México. Dinossauros e cerca de 70% da vida, incluindo florestas imensas, foram incineradas, varridas para sempre da face da Terra. E quanto à 6ª extinção? Você acredita que ela já começou? Alguns acham que sim. Ela vem se processando vagarosamente como consequência, é o que dizem, é o que a ciência está estudando, como consequência justamente da evolução, do progresso da humanidade. A agricultura, que foi o grande salto para a civilização, surgiu há apenas 11 mil anos. Já a Revolução Industrial, que tem meros 250 anos, vem na prática bagunçando o planeta. A bomba atômica ela foi formalmente apresentada ao mundo no dia 6 de agosto de 1945. Parece que foi ontem. E hoje, o arsenal de armas nucleares disponível pode acelerar, num piscar de olhos, a extinção humana. Para ocupar espaço no planeta, a humanidade vem descartando, ano após ano, muitas espécies de animais e plantas, vem enfraquecendo a rede da vida. E está cada vez mais difícil convencer os líderes políticos a frear o crescimento dos países porque, simplesmente, desde que se criou essa ideia de nação, nos afastamos da utopia de um mundo sem fronteiras. Olhamos para os recursos naturais do vizinho com uma indisfarçável inveja. O grande astrônomo Carl Sagan, que eu respeito muito, já falecido, certa vez ele escreveu que a Terra vista do espaço é apenas uma esfera azul coberta de nuvens salpicadas de continentes que flutuam na crosta, no manto da Terra, e não há fronteiras. Vista do espaço, não há fronteiras. As aves migratórias vão de um lugar para outro sem pedir licença. As baleias, elas nadam de um continente a outro sem necessidade de passaporte. Elas simplesmente nadam. Até onde sabemos, a nossa espécie é a única capaz de reunir um conjunto de memórias, criar uma civilização, criar uma religião, escrever sua própria história. Nós, humanos, enterramos os nossos mortos, nós reverenciamos a memória dos heróis e das nossas heroínas, nós nos consideramos brilhantes por eliminarmos doenças e explorar o espaço. Nós nos reunimos em instituições mundiais, em congressos para debater as mudanças climáticas. Nós temos a capacidade de decidir como usar os recursos naturais do nosso planeta. Nós sabemos medir, criar modelos precisos para saber o impacto das consequências das nossas ações sobre o nosso planeta e sobre nós mesmos. Mas que autoridade nós temos como Homo sapiens para nos sentarmos no grande debate e discutir o futuro do nosso planeta? Somos mesmo a espécie dominante no mundo de mais de 20 milhões de espécies de insetos e de mais de 10 quintilhões desses bichinhos
que rastejam pelo chão? Se você se espanta com um planeta Terra de 8 bilhões de habitantes, se arrisque a escrever o número de insetos que existe por aí. Enfim, alguém reservou nessa discussão um lugar para as baleias, para o gorila? Sua opinião é muito importante. Dê um like dizendo que gostou do programa e se inscreva em nosso canal.